Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente traz aqui para a nossa bancada profissionais especialistas da área da saúde para a gente destrinchar os vários problemas que envolvem o nosso corpo e também, às vezes, a nossa mente. Hoje nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Nós convidamos para a nossa bancada do Doses de Saúde o doutor Matheus Ferreira. Doutor Matheus é neurologista no Mater Dei e Edna Maria Braga é fisioterapeuta do Centro Especializado em Reabilitação. Matheus, Edna, é um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Só para contextualizar a nossa conversa, no próximo dia 30 de agosto, o Brasil celebra o Dia Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla. É uma doença autoimune, crônica e neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central e impacta a vida de pelo menos 40 mil brasileiros. É muita gente atingida por essa doença, hein, doutor Matheus? A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, né? Que atinge no Brasil, claro que assim, epidemiologicamente isso varia de área para área, nós não temos um controle muito seguro dos números, mas que em média 15 a cada 100 mil habitantes, em média, sendo mais prevalente nas regiões sul do país. Tá? Tem alguma explicação para isso? Para essa... Sim. Se acredita que a esclerose múltipla tem uma correlação, sim, genética, associada a populações caucasianas. Porque no hemisfério norte, quanto mais ao norte, maior também a prevalência da doença, tanto incidência quanto prevalência, e no hemisfério sul, aqui na América do Sul, quanto mais ao sul, maior a prevalência. E pensando em colonização, né, essa população do sul nossa vem exatamente dos locais com maior prevalência. Então nós temos um gradiente que a gente diz que é latitudinal. No hemisfério norte, um gradiente norte-sul, quanto mais ao norte, mais prevalente. E no hemisfério sul, quanto mais ao sul, mais prevalente. E uma curiosidade para pensar que não é só pela localização, e sim o tipo de colonização. A Austrália é um país que tem, sim, uma prevalência aumentada e se acredita, em relação, né, à média da população mundial, em relação à colonização caucasiana, europeia. Né? Interessante isso, né? Edna Maria Braga, lá no Centro Especializado em Reabilitação, a gente sabe que a sua especialidade é fundamental para o tratamento dessa esclerose múltipla. Você lida muito com esses casos lá? Tudo bem, Orley. Primeiro é um prazer estar aqui com Prazer é meu. você, né? Com essa conversa, uma conversa importante, está levando informação para as pessoas, né? Esclarecimento sobre essa condição de saúde. Então, no SER, atualmente a gente tem uma paciente que está sendo atendida, mas não apareceu tantos casos assim para mim. Nesse tempo que eu estou no SER, foram 2 casos de esclerose múltipla. O Matheus, é um tratamento muito complexo, né? Para lidar com essa esclerose múltipla, que envolve uma série de especialidades, inclusive fonoaudiologia, fisioterapia e tudo mais. É uma doença que ela é muito heterogênea. Tá? A apresentação pode variar demais de pessoa para pessoa e a própria evolução também. Né? O que acontece justamente por essa heterogeneidade é que o paciente muitas vezes tem um diagnóstico tardio. Né? Como é que a gente vai diagnosticar para até entender como é que é feita a reabilitação, como é que é direcionado o tratamento desse paciente? Né?
É uma doença, então, inflamatória que vai acometer o sistema nervoso central. Então, pode dar lesões no cérebro, na medula, no cerebelo, no tronco encefálico e, a depender da área que acomete, nós temos sintomas. Pensa no sistema nervoso central como um mapa. E a depender da área afetada do mapa, a gente vai ter os sintomas associados a essa área. Muitos pacientes abrem a doença com uma inflamação do nervo óptico. Então, um paciente que está bem e, de repente, deixa de enxergar, né? Perde a visão de um olho. Então, muitas vezes esse paciente vai procurar um oftalmologista e, por incrível que pareça, às vezes a pessoa não procura um especialista e, como a maioria das vezes essa doença se apresenta como surto-remissão ou recorrência-remitência, a pessoa tem a inflamação, essa inflamação ataca um nervo, atinge alguma parte do sistema nervoso central e essas pessoas costumam melhorar através dos dias. Certo. Muitas vezes a pessoa, poxa, perdi a visão desse olho e pelas rotinas, bem, deixa de procurar um profissional assim que é acometido e acaba melhorando e às vezes nem dá muita bola, não faz segmento, não vê. Às vezes é aquele paciente que começa a sentir um formigamento na mão, um formigamento no pé, uma perda de força repentina. A gente costuma chamar a esclerose múltipla de bagunça neurológica, porque pode começar em qualquer canto do sistema nervoso central. Então, os sintomas são múltiplos, são heterogêneos. Dói é uma doença que provoca dor. Dor não costuma ser um sintoma inicial. A alteração da sensibilidade, que a gente chama de disestesia, que é a sensação de formigamento, ou de hipoestesia, de não sentir, é mais comum. Em geral, esses pacientes têm dor à medida que a doença progride, né? E quando, por exemplo, tem limitação funcional de motricidade. Aquele paciente que teve o acometimento da via motora, vamos supor, deixou de mexer o braço. E justamente por, às vezes, não estar inserido num programa de reabilitação, não fazer o segmento com as medicações que também promovem, né, o tratamento dessa doença, e atrofiando o braço, deixar de mexer e vai ficando espástico. Então, a espasticidade pode levar à dor, que é um músculo que vai atrofiando, vai ficando duro, hipertônico. Aí entra a fisioterapia, né, Edna? Nesse tipo de tratamento. Então, depende, né, de quando que foi diagnosticado, de como que esse paciente chegou lá para o médico, se demorou. Às vezes, quando consegue, a pessoa busca um diagnóstico mais precoce, a fisioterapia consegue ajudar mais intensamente, assim, de imediato. Dependendo da lesão que foi acometida, é um pouco mais complicado, mas a fisioterapia consegue. Na verdade, a fisioterapia é fundamental, né? Porque é uma equipe multiprofissional que atende esse paciente nessa condição de saúde, da esclerose múltipla. E a fisioterapia é fundamental para quê? Para devolver a função para esse paciente, que uma das primeiras queixas desse paciente é na mobilidade, ele perde a mobilidade, ele fica dependente. Às vezes ele vai até para uma cadeira de rodas já, dependendo do grau, dependendo de como que foi o acometimento, né? E ele passa a não conseguir mais a cuidar dele próprio, do cuidado da higiene pessoal, do cuidado dele. Então, ele passa a ser uma pessoa dependente. Então, a fisioterapia é de fundamental importância em qualquer das fases da esclerose múltipla. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar.
Escolha Unicred. Demora para... Tem cura, Matheus? Bom, é uma doença crônica, então hoje não tem cura, mas nós temos tratamentos que oferecem remissão. O objetivo atual do tratamento é chegar ao que a gente chama de NIDA, que é quando não há evidência de doença ativa. Tá? Então, inclusive, eu queria retomar um pouco como se faz o diagnóstico para a gente chegar a como que a gente trata, né? Esclerose múltipla, então, ela se apresenta como algo heterogêneo, algo diverso. Nem todo mundo começa a doença igual. Alguns pacientes abrem a doença, como eu tinha comentado, perdendo a visão, em geral, de um dos olhos. Não é comum perder a visão simultânea dos dois olhos. Em geral, um pode recorrer cometendo o outro olho, né? Pode acontecer, então, uma alteração de sensibilidade, uma alteração de força. Na suspeição do diagnóstico, ou seja, um déficit neurológico novo, principalmente, não exclusivo, mas principalmente quando é um paciente jovem, sem comorbidade sabida, é uma pessoa que não tem pressão alta, não tem outro problema de saúde, de repente... Diabetes, né? Isso, deixou de enxergar, está com um formigamento novo, não está mexendo bem a perna, né? A gente tem que fazer uma investigação e essa investigação tem que lançar mão de imagem. Então, hoje a preferência é por ressonância magnética para avaliar se existe lesão inflamatória que acomete o sistema nervoso central. A gente pode lançar mão como algo para ajudar no diagnóstico também da análise do líquor. Líquor é o líquido que circula o sistema nervoso central. A gente pode coletá-lo por uma punção lombar, semelhante à punção que se faz para anestesia raquidiana nas costas, para analisar se tem marcadores inflamatórios, né? A gente faz o diagnóstico dessa doença quando a pessoa tem evidência de evolução, a gente diz no tempo e no espaço. Como assim? Quando a gente tem uma história de mais de um surto com lesões compatíveis na ressonância, né? Então, se a gente tem história de evolução no tempo e no espaço, afastando diagnósticos diferenciais, bom, quais são esses diagnósticos que a gente tem que se atentar também, que são doenças potencialmente graves? AVC, a depender do sintoma, é até, assim, num primeiro momento, aquilo que a gente tem que afastar. Pode levar um AVC? Não, o AVC, ele entra como diagnóstico diferencial. Aquele paciente que subitamente perdeu a visão, ele tem que ser investigado rapidamente, porque pode ser algo vascular, pode ser um vasinho que entupiu, ser um AVC isquêmico. Aí, bom, se afastando a isquemia e se diagnosticando uma lesão inflamatória, a gente tem que pensar, então, numa doença desmielinizante, inflamatória. Tem algumas infecções do sistema nervoso central que podem dar também apresentação heterogênea. Então, quando a gente tem uma encefalite, que é uma inflamação do tecido cerebral por vírus, como o herpes vírus, isso pode também mimetizar, isso pode parecer, às vezes, uma doença desmielinizante, como a esclerose múltipla, sem que seja algo autoimune, sem que seja a esclerose múltipla, né? Então, trata-se a infecção. Bom, nos anos 90, no final dos anos 80 e início dos anos 90, entendendo melhor como a doença funciona, e quando eu digo autoimune, então são as células de defesa da pessoa que vão combater as próprias células da pessoa, né? Entendendo, então, um pouco da fisiopatologia da doença, surgiram algumas drogas que a gente chama drogas de plataforma. Principalmente, as primeiras medicações foram os interferon beta. Eram drogas... são drogas que ainda existem, né? Que a gente ainda lança a mão na prática clínica, drogas injetáveis, que têm um efeito, sim, sobre essa patologia autoimune. Tem algum efeito já na imunidade. À medida que a gente foi entendendo melhor a doença, surgiram novas opções medicamentosas e a nossa perspectiva de tratamento hoje mudou um pouco. Isso baseado no Protocolo de Diretrizes Clínicas Terapêuticas, que é o PCDT. Desde 2021, já está instituído que para aqueles pacientes que têm doença altamente ativa, o que antes a gente considerava um tratamento
de terceira linha, que é o natalizumab, é um anticorpo monoclonal, algo que vai agir com um alvo mais bem definido, que vai tratar a doença de forma mais agressiva, deixou de ser terceira linha para ser primeira linha. Então, hoje nós temos os anticorpos monoclonais, né? Além do natalizumab, alguns outros. Nós temos drogas via oral também de alta eficácia, como é a cladribina. Dentre os anticorpos monoclonais, a gente tem o ocrelizumab, o alemtuzumab. São medicamentos muito caros? O ofatumumab. Sim. Mesmo as drogas de plataforma são consideradas alto custo, mas felizmente nós temos a maioria delas disponíveis no SUS no Brasil. A herpes zoster é uma... A gente pode dizer que ela está enquadrada nos efeitos colaterais da esclerose? A herpes zoster, né, que é a manifestação do vírus da varicela zoster, é o mesmo vírus da catapora. Que atinge o sistema nervoso, né? Ela per se, então, é um vírus que ele gosta de nervo, pode dar umas lesões em forma de vesícula, que são bem doloridas e até atingir o sistema nervoso central. Ela pode vir a ser uma manifestação secundária à imunossupressão causada por essas medicações. Então, muito bem lembrado, principalmente aqueles pacientes, então, que têm uma doença ativa com indicação de usar um anticorpo monoclonal, que tem um efeito imunossupressor importante. Lembrando que esse efeito ele é quisto, justo porque a gente tem que dar uma baixada na bola do sistema imune, né? Mas baixando a imunidade, provocando imunossupressão, isso pode abrir portas para a ativação de uma doença viral, tal como a herpes zoster. Então, a depender da medicação de escolha, ver o estado imunológico do paciente para zoster ou mesmo vaciná-lo para tanto é uma boa conduta, é uma conduta indicada. A vacinação. Sim. Para evitar que o paciente venha desenvolver durante o tratamento. Mas eu acredito, Orley, que hoje, com toda essa mudança, né, até do Matheus falou das medicações e da fisioterapia em si, a qualidade de vida da pessoa que tem a condição de saúde, esclerose múltipla, está melhor. Elas têm mais acesso, né, à fisioterapia, medicação e outros profissionais para melhorar essa qualidade de vida. Então, ela está com a qualidade de vida melhor do que há tempos atrás. Até para nós, fisioterapeutas, a gente também mudou algumas condutas no tratamento da herpes zoster. Da esclerose múltipla. Da esclerose. Antigamente, a gente achava-se que não podia, porque um dos fatores, né, doutor Matheus, é a fadiga, né? Então, a gente achava que não podia trabalhar com exercícios resistidos, né? Tinha que ser uma fisioterapia, vamos dizer assim, mais contida. Hoje, não. Hoje já se tem que pode-se trabalhar com exercício resistido, né, que é o exercício de força, mas desde que seja de baixo peso, né, não carga elevada, e que tenha um tempo de recuperação maior, e o exercício aeróbio, né, que é a caminhada, até a corrida. Então, assim, a depender de cada caso, né, cada paciente, que cada um é único, o diagnóstico é um para todos, mas a manifestação, a condição é única para cada um. Por isso que o tratamento ele tem que ser individualizado. Ele não existe uma receita de bolo para se atender o paciente com esclerose múltipla. Existe uma escala que nós usamos que se chama EDSS. Isso. É uma escala expandida, que é como se fosse um exame neurológico. É um exame médico que envolve cansaço, A capacidade funcional. Exatamente, capacidade de marcha, alteração visual, alteração de sensibilidade, força, alteração cognitiva, incontinência. São 8 sistemas, né? Exato. Mas o que mais pesa na escala é a capacidade de marcha, a capacidade funcional para o exercício. A pessoa começa a andar, se locomover, uma coisa assim, e fica cansada logo. É isso? Exatamente. A escala ela visa quantificar e por que não também qualificar, né, o cansaço diante da deambulação.
A gente questiona o paciente sobre a capacidade que ele tem para ir de um ponto A a um ponto B, metrificando isso, e a escala transforma essa métrica, transforma a capacidade funcional do paciente para andar num número que é usado para a gente julgar até a evolução da doença e estabilidade e evolução da doença. Uhum. Com essa escala, você tem um nível de limitação funcional desse paciente. Aí você também, né, pode priorizar o que você vai trabalhar com ele. Porque nessa escala você vê se ele é um deambulador comunitário, por exemplo, com um dispositivo auxiliar que seria a bengala, ou ele usa cadeira de rodas já para se locomover tanto em casa quanto fora de casa. Então, com essa escala você vê isso, esse limite dele para realizar as tarefas do dia a dia dele. Uhum. E o acesso a essa escala é fácil? Por exemplo, eu chego no consultório assim, eu estou sentindo isso, eu quero ver se eu estou com esclerose múltipla, uma coisa assim. Tem esse tipo de coisa? Bom, a escala ela não é usada para diagnóstico. Uhum. A escala ela é usada para a gente entender o quão acometidos estão os sistemas, né, do paciente, para a gente ponderar até progressão de doença, estabilidade de doença ou melhora clínica. Então, o paciente ele já é previamente diagnosticado e a gente usa a escala para segmento. Uhum. A fisioterapia, Edna, ela ajuda realmente, né? Ali você, no trato com o paciente, você nota a melhora do estado do paciente? Ajuda, sim. Ela contribui bastante. Até esse primeiro caso que eu acompanhei, quando eu entrei trabalhar na saúde pública, no SER, em 2014, essa paciente ela chegou já com limitação funcional de marcha. Ela já estava usando a cadeira de rodas para deambulação comunitária, mas dentro do espaço terapêutico, em casa, ela conseguia usar o andador ou a bengala. Ela estava noiva. E o objetivo dela, que a gente trabalha em cima disso, a queixa de funcionalidade do paciente. Porque é ele que vai direcionar o tratamento. Porque não são os meus objetivos. Eu tenho o meu conhecimento, mas eu tenho que atender a queixa do paciente. E ela queria caminhar, queria ir até o altar caminhando para se casar. E ela conseguiu. Ela se casou caminhando, depois perdeu-se o contato. Agora, recentemente, eu a vi no praia. Ela estava em cadeira de rodas, com o marido e uma criança ao lado. Eu imaginei, evoluiu, cresceu a família. Então, a fisioterapia, sim, ela consegue, não só a fisioterapia, ela tem que estar aliada com a questão da medicação, com o médico, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, que é super importante, porque tem uma parte de depressão grande, né? Um estado emocional. Imagino. Que você precisa desse profissional para você ter motivação para o tratamento. Porque se o paciente vai para um tratamento de fisioterapia, que ele não tem essa motivação, essa vontade, o tratamento não tem a mesma eficácia. Então, precisamos estar trabalhando juntos, na verdade. É uma equipe mesmo para atendê-lo. Você falou com o casamento, a gravidez na esclerose múltipla tem problema? A gravidez é até curioso porque ela é protetora para aqueles pacientes que têm esclerose múltipla dos surtos. Por quê? Pensa que quando a mulher está grávida, tem um serzinho dentro dela que não é exatamente igual a ela, né? Então, naturalmente, durante a gravidez, o sistema imune vai dar uma acalmada. Uhum. Então, durante a gravidez, é mais comum que as mulheres tenham menos surto ou tenham uma progressão da doença. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o pós-parto pode haver como se fosse um rebote. A imunidade retoma às vezes, mais ativa, mais agressiva do que estava. Mais força. Isso porque durante a gravidez ela não pode fazer uso da medicação, né, doutor Matheus? Então, depende da medicação. Hoje, pensando nos monoclonais, o que a gente costuma fazer? O que é esse tal de monoclonal? O papel do âncora aqui, de repente, é fazer alguma pergunta inocente
quem está nos acompanhando quer saber, o que é esse tal de monoclonal? Os anticorpos monoclonais, então, representam a classe de terapia com um alvo imunológico. Então, é como se fossem medicações sniper, assim, elas acertam o Entendi. alvo. São medicações mais novas em Não é um relação... tiro de 12, né? Que vai... Exatamente. É um sniper com silencioso. São medicações mais eficazes. E hoje, quando a gente está falando em se programar para constituir família, né? O que pode ser feito? Conversar com a mulher que quer engravidar, fazer um pré-natal adequado e controlar a gravidez com teste de gravidez e a última aplicação da medicação. Porque várias dessas medicações, elas têm um efeito que poderia influir sobre o desenvolvimento do feto nas primeiras semanas. Então, tendo um controle rigoroso de última infusão da medicação e tentativa de engravidar, a gente consegue, então, manter a medicação até que ela engravide. Uhum. A mulher, ela tende, então, durante a gravidez, pensando nessas drogas de última geração, a não usar, mas o estado gravídico ele tende a ser protetor. E a maioria dessas medicações não passa pelo leite. Então, o que a gente costuma fazer? Bebê nasce, nos primeiros 14 dias a mulher produz o colostro, que é o leite mais rico naquilo que o bebê vai precisar para formar o próprio sistema imune. E depois do colostro, a gente reinstitui a aplicação das medicações. Então, hoje, se nós fizermos um bom aconselhamento pré-natal e nos programarmos, né, a equipe médica, a equipe multidisciplinar com a família, a mulher ela já consegue engravidar sem maiores problemas, a gente tendo um controle e retomar o tratamento o mais hábil possível. Edna, a presença da família nesse tratamento ali fisioterapêutico durante todo o tratamento é muito importante, né? É muito importante, até que hoje a gente faz uma avaliação desse paciente com base na CIF, né? E a CIF a gente colhe os fatores ambientais, os fatores pessoais, porque a gente tem que conhecer esse ambiente familiar dessa pessoa que está com esclerose múltipla. Porque às vezes eu estou planejando, fazendo um tratamento que em casa ela não consegue replicar, a realidade não condiz com o que eu estou trabalhando na fisioterapia. Então eu preciso conhecer esses fatores ambientais, como é que é a casa, se tem adaptação, né? Para quê? Para tornar essa pessoa o mais independente possível, ter mais autonomia. E a família, ela é primordial, porque como que essa pessoa, ela depende para ir para a fisioterapia, depende para fazer os tratamentos e depende em casa da ajuda. Então, a família é importante e a gente precisa, sim, trabalhar. Na verdade, eu chamo isso de educação em saúde, né? Porque a família estando amparada também, porque a família também sofre com essa condição de saúde, né? Imagina se... por exemplo, eu tenho uma amiga que a filha dela tem esclerose múltipla, foi descoberta aos 16 anos de idade. Como que essa família ficou? Né? Então, a família também precisa ser amparada. A família precisa conhecer essa condição de saúde, entender e saber como ajudar a filha nesse caso. É super importante. Entra também aí o trabalho psicológico, né? Com certeza. A psicóloga. Então, são pacientes muito jovens que, grande parte das vezes, não tinham qualquer outra doença, que eram rígidos, né? E que, de repente, se veem diante de uma situação em que estão com problema para enxergar, estão com problema de mobilidade, problema, às vezes, para deglutir, né? Onde entra fono para nos ajudar. Isso mexe. Acho que mexeria com a cabeça de qualquer um, né?
A idade que tem prevalência dessa doença atinge idoso? Muito. É uma doença que tem, então, uma maior incidência entre os 27 e os 34 anos de idade. Tem uma predileção pelo sexo feminino. 3 para 1, Matheus? Tem predileção, então, nessa proporção para o sexo feminino. Não costuma cometer crianças com menos de 10 anos, nem adultos com mais de 50 anos. Lembrando, assim, como o primeiro surto. Sim. Claro que aquele paciente que já tem o diagnóstico com uns 20 e poucos, 30 e poucos anos, pode vir a ter surtos ao longo da vida, já na terceira idade. Mas não é uma doença que costuma se manifestar depois dos 50 anos como, né, primeiro surto. Não é impossível, mas é raro. Né? Toda doença, quase toda doença, a gente ouve muito isso aqui nessa bancada, costuma ter uma causa ou causas. A esclerose, no caso, tem a ver com cigarro, com álcool, com outro tipo de mau comportamento físico, vamos dizer assim? Tem várias teorias. A gente entende como funciona a questão autoimune, a gente entende como os soldadinhos reagem errado, mas a gente não sabe bem qual que é o gatilho, qual que é a virada de chave que faz com que o sistema imune vá se comportar mal. Se acredita que além da propensão genética que eu falei, e lembrando que não tem um gene determinado que a gente sabe, não, é aquele gene ali, tem tantos por cento de chance de passar adiante, não tem. Essa questão, qual a chance do meu filho ter? A gente não sabe estimar isso, e na média das populações estudadas, a chance seria a mesma daquela família que não tem. Tá? Então, se sabe que pode haver alguma propensão genética, provavelmente multifatorial, multigene, mas se acredita que a questão fenotípica, sim, de ambiente possa alterar. Se acredita, uma das prováveis causas, que essa resposta autoimune venha após a exposição a um vírus, que se chama Epstein-Barr vírus. É um vírus da mononucleose, é um vírus que está no mundo. Assim, não tem como a gente evitar o contato com ele, porque, enfim, ele, vamos dizer, é ubíquo, ele está no nosso ambiente. Pela maior prevalência e incidência naquele gradiente norte e sul no hemisfério norte e sul-norte no hemisfério sul, se acredita que a baixa exposição ao sol tenha correlação. Tá? Inclusive existem alguns estudos que tentaram, não existe bem estabelecido causalidade, tá? Mas que tentaram entender o porquê de grande parte desses pacientes terem a vitamina D mais baixa, ao que se levou à hipótese da baixa exposição solar. O que a gente sabe hoje? Se o paciente se apresenta com uma vitamina D baixa em relação aos valores de referência do laboratório, a gente faz a reposição. Tá? Não se faz reposição além daquela recomendada pelo laboratório, né? Porque uma hipervitaminose D tem suas consequências, o paciente pode evoluir com uma hepatite. Então, existem algumas coisas que nós não comprovamos causalidade. A gente não consegue dizer com certeza que isso veio daquilo, mas que são dados concomitantes. Então, alta latitude talvez tenha a ver com baixa exposição solar de certas populações, o que aumenta a prevalência ali. Bom, então, vamos ver se eu falar alguma besteira aqui, me corrija, por favor. O caucasiano, pele branca, tudo tal, a incidência, a prevalência é maior entre eles. A gente pode dizer que entre os negros, pardos, essa incidência é menor de esclerose? Sim, é menor. Então tem a ver com sol, essa coisa toda. Cor de pele.
Aí que tá, tem a ver com as populações. Uhum. Né? A população caucasiana, a esclerose múltipla é mais prevalente. Entre as populações miscigenadas, a prevalência cai. Agora, qual é a causalidade disso? Será que o fato de haver miscigenação, e isso vale para outras doenças também, não acabou protegendo geneticamente essa pessoa? Então, assim, a gente sabe que a baixa incidência... populações de locais de alta latitude que tendem a ter uma menor irradiação solar têm maior prevalência, tá? Mas isso por si só não basta como causa única ou como causa que nos faça entender o porquê dessa doença ser mais prevalente em caucasianos. Achei que ficou um pouco complicado isso, mas é uma doença complicada. O que você acha disso, Edna? Então, é complicada mesmo, porque não tem como prevenir, né? Você não... Como que você vai saber que você pode fazer alguma coisa para prevenir dessa doença mesmo, né? Para você não ter, como o Dr. Matheus falou. Então, ela está aí. Aí eu até me pergunto, será que seria legal você descobrir esses sintomas no início, mais jovem ou mais velho, né? O que seria o melhor? Porque a manifestação, certeza, né, dessa... O diagnóstico precoce e a gente tendo uma linha de tratamentos que impedem a evolução da doença, estabilizam o paciente e, enfim, impedem justamente a perda funcional, dando uma qualidade de vida boa para o paciente, é fator que muda a vida do paciente. Se a gente faz um diagnóstico precoce e trata impedindo a progressão, enfim, o paciente tende a ter uma vida, se não absolutamente normal, mais próximo da normalidade, mantendo toda a função. Uma qualidade melhor, né? Exatamente. E expectativa para o futuro nessa questão de esclerose múltipla? Como é que vocês veem isso aí para frente? Então, acesso à informação. Isso mudou muito. Rede social, mídia. Então, as pessoas... Isso é uma coisa que eu vejo como um ponto muito positivo. Estão procurando mais. Né? Quando o paciente tem um déficit neurológico, mesmo que ele melhore, como eu citei lá no início, né? Tem um surto e a pessoa não procura ajuda, passa e acaba... Hoje eu acho que as pessoas estão mais ligadas na questão da própria saúde, querem saber mais, né? Isso facilitou muito o acesso. Facilitando o acesso, isso facilita o diagnóstico, a precocidade do diagnóstico e o tratamento precoce. Né? Então, as perspectivas são diagnóstico mais precoce, tratamento de alta eficácia mais precoce e impedimento da progressão dos sintomas. Então, no curto, médio e longo prazo, eu vejo como muito positivo o que a gente tem a oferecer para os pacientes. Edna, entre atletas, a gente tem notícias se a prevalência dessa doença é razoável? Entre atletas que estão sempre em movimento, ativos e tudo mais? Sim. Ou não tem nada a ver? Eu acho que essa pergunta é legal porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu pratiquei esporte a minha vida toda, me alimentei bem, tive uma qualidade de vida adequada e mesmo assim surgiu a doença. Não sei te falar se tem alguma prevalência, o Dr. Matheus pode explicar melhor. Eu não conheço nenhum atleta com esclerose múltipla para te falar. Mas eu acredito assim que, independente disso, eu acho que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Claro. Porque se você tem um condicionamento físico melhor, se você é uma pessoa que pratica esporte, as suas funções estão todas melhores. Então, mesmo que venha a ter uma esclerose múltipla, com certeza a sua recuperação, isso conta para a recuperação. Com certeza, sabe? Na fisioterapia. A massa muscular, tudo, né? Sim. É importante. Quanto melhor a performance status do paciente, ou seja, quanto mais resistência o paciente tiver, isso é massa muscular, resistência aeróbica, enfim,
mais protegido o paciente está diante da progressão da doença. Vai ter uma reserva funcional que vai garantir uma melhor qualidade para o paciente. Vai ter energia, mais energia, né, para suportar o baque da doença, Exatamente. como se diz, né? Ou mesmo para realizar suas tarefas, que um dos papéis da fisioterapia é esse, é minimizar o gasto energético dessa pessoa para evitar essa fadiga. E ela entra também com essas questões das tecnologias, né? Você falou de perspectivas, né, futuras. Isso. Hoje a gente tem aliados grandes, né, que é a nossa tecnologia. A gente hoje consegue uma cadeira motorizada, consegue ou um walkate que você faz a marcha com a ajuda desse equipamento. Tem várias tecnologias, ou até se tem dificuldade na voz, hoje já tem equipamentos que auxiliam na questão da voz. Então, a perspectiva de vida é melhor para as pessoas hoje, sim, com esclerose múltipla. E os medicamentos também, né, que estão evoluindo aí cada dia que passa, né? É um conjunto, Sempre. né? É um conjunto. O tratamento é um conjunto. Sempre há uma esperança. Doutor Matheus, Edna, foi um prazer muito grande tê-los aqui. O microfone está à disposição de vocês para outros esclarecimentos que vocês queiram fazer para a gente, para quem está nos acompanhando. Então, eu quero agradecer, né, pela presença aqui. Eu achei que é importante esclarecer, é importante passar informações. Eu espero que eu tenha contribuído, sim, para esse... certeza. Com certeza. Como que chama o seu programa? Doses de saúde, né? Eu estou à disposição para mais esclarecimentos, se alguém quiser entrar em contato comigo. E eu quero deixar assim, que a fisioterapia, hoje ela vem buscando, sim, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Mudou-se muita coisa na fisioterapia, na fisioterapia neurofuncional, que busca essa reabilitação das funções, devolver funcionalidade para o paciente, para torná-lo mais independente, com uso de tecnologias ou não. Então, que não deixe de procurar, não, que às vezes tem pacientes que às vezes ficam em casa, né? Ficam lá, não buscam esse atendimento, não só da fisioterapia, de todos os outros profissionais, para buscar esse atendimento, que a qualidade de vida dele e da família dele, com certeza, vai melhorar. Com certeza. Também quero agradecer a oportunidade, eu acho que foi um bate-papo muito bom. Eu que agradeço. E posso só as palavras finais? Claro, fique à vontade. Então, esclerose múltipla é uma doença que tem muito ainda a estudar, muito ainda a compreender, mas que no momento atual a gente já tem condições para dar um diagnóstico precoce. Nós temos tratamentos de alta eficácia, né? Então, uma doença que tem muita perspectiva, né? E que se alguém com sintomas, mesmo que eles recuperem, né, espontaneamente, tiver algum déficit focal, procurar auxílio médico para que, fazendo jus a tudo isso que a gente discutiu, se faça o diagnóstico precoce, se trate o quanto antes, para que a pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível. É isso aí. Muito obrigado, Matheus, Edna. Obrigada. Um prazer muito grande, tá? Obrigada. E nós encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.